vocês estão aí? Bom dia, gente. Hoje nós vamos falar sobre um dos diários mais lidos, impressos e vendidos no mundo. Esse livro aqui, ó. O Diário de Anne Frank, né? Ela é essa menininha que tá aqui na capa. Ela tinha 13 anos quando começou a escrever o diário e ela viveu um momento histórico como esse que nós estamos vivendo. Então nós vamos falar hoje, o resumo dessa história, vocês vão saber as situações e as dificuldades e a adolescência, porque ela tinha a mesma idade que vocês quando começou a escrever este diário. Ela tem muito em comum com vocês, né? Não é só a idade não, a visão da vida, as dificuldades, ela também sofreu bullying, né? O Diário de Anne Frank é um dos livros mais publicados e vendidos do mundo. Já foi traduzido para 70 línguas e já foi vendido mais de 40 milhões de cópias ao redor do mundo. Muitos jovens se inspiram na história de valentia, né, e de resistência de Anne Frank. Então, gente, fiquem de olho, porque agora nós vamos ver um pequeno resumo da história de Anne Frank, desse livro aqui. E eu espero que vocês se sintam tocados por essa história. Um abraço, eu volto depois. Essa é uma história de uma menina chamada Anne Frank. E tudo começa no aniversário dela, quando ela recebe esse diário xadrez, onde ela passa a contar tudo o que acontece em sua vida, com a sua família, que é composta por 4 pessoas, suas brincadeiras, as coisas que ela vê e que vive, ela começa a registrar neste diário. A cada dia, ela vai se tornando mais amiga deste livro a ponto de colocar um nome nele. Passa a chamá-lo de Kitty, o seu diário querido, onde ela conta tudo o que ela pensa. Só que então, em Amsterdã, Holanda, estoura uma guerra. E esta guerra traz muita morte e destruição. Muitas pessoas perdem famílias, sofrem, e ideologias nazistas são pregadas. Então começam a segregar famílias por serem judias. E Anne passa a usar essa estrela amarela para marcar a sua ascendência judaica. O seu pai tem uma ideia maravilhosa de esconder a sua família em um prédio secreto onde funcionava a fábrica dele. E nesse prédio, 8 pessoas se esconderam do nazismo durante 2 anos. Era tudo muito apertado e as dificuldades eram grandes. A comida era escassa, as pessoas passavam por muitas necessidades. Ela escrevia cada vez mais e pensava cada vez mais na injustiça da vida. Apenas um instante fechava a porta que levava ao anexo secreto. Era isso que fazia Anne continuar a escrever. Após 2 anos, escondida no anexo secreto, Anne e toda a sua família e as pessoas que estavam com eles foram entregues aos campos de concentração, onde Anne conheceu o sofrimento, a fome, a doença, as condições de higiene eram difíceis e a comida era muito escassa. Mas ela continuou acreditando que existia bondade humana no coração. Das 8 pessoas que moravam no casarão, apenas o pai de Anne conseguiu sobreviver. O legado de Anne Frank não morreu com ela. A sua casa ainda está lá e virou museu. Estátuas foram construídas para que fossem lembradas. Filmes, livros foram feitos, todos recontando a história do diário de Anne Frank. Uma história real que nos conta pelos olhos de uma menina de 13 anos, os horrores da Segunda Guerra Mundial. Muitos se perguntam se essa história é uma tragédia, uma vez que Anne Frank morre aos 15 anos no campo de concentração de Tifo. Mas, ao lermos as últimas páginas do seu diário, percebemos que a história de Anne Frank não morre com ela, mas que todos os seus sonhos são realizados, pois Anne Frank não queria viver em vão e também não queria morrer em vão. As últimas palavras de Anne Frank no seu diário
nos contam que o seu maior sonho foi realizado.